Olá, olha eu aí de novo, né? Estamos de volta, dando continuidade a, ao último vídeo, né? Então, nós vamos iniciar aqui falando sobre o formulário para o método histórico-cultural e contextual. Que Deus nos abençoa, nos guarda, nos livra, Senhor, nos dê entendimento, esclarecimento na Tua palavra, que possa, Senhor, estar pregoando no coração de cada um que ouve e estuda conosco. Amém? Então, sobre o formulário para o método histórico cultural e contextual, olha bem, método histórico cultural e contextual, tá bom? Assunto: Éfeso, carta aos Efésios, ferramentas de consulta utilizadas, dicionários bíblicos e manuais bíblicos. Cenário geográfico: a cidade de Éfeso situava-se na costa ocidental da Ásia Menor, na foz do rio Caíster, um dos 4 vales principais que se estendem no Oriente, né, do Oriente ao Ocidente, terminando o Mar Egeu. Situava-se no começo de uma rodovia principal que se dirigia para o Oriente, cruzando a Ásia Menor em direção à Síria, indo depois para a Mesopotâmia, Pérsia e Índia. Éfeso era uma grande cidade portuária e tinha, no tempo do apóstolo Paulo, uma população de cerca de 400 mil pessoas. Era a cidade mais importante da província, né, província romana da Ásia. Sua localização estratégica transformou-a em um lugar de encontro de rotas comerciais terrestres e marítimas naquela parte do mundo naqueles dias. Vamos ver o cenário histórico. Éfeso era uma grande cidade antiga, cujas origens estão perdidas nas névoas da antiguidade. Era conhecida como importante cidade portuária nos dias dos antigos hititas, princípio do século XIV. Em torno de 1080 a.C., foi tomada e colonizada pelos gregos do outro lado do Mar Egeu, quando então foram introduzidos o estilo e a influência grega. 5 séculos mais tarde, foi conquistada pelo legendário rei Creso, que restabeleceu a influência asiática na cidade. Os persas ocuparam Éfeso em 557 a.C. e, por esse motivo, 2 séculos de conflito se seguiram com os gregos. Alexandre o Grande conquistou a cidade em 335 a.C., prevalecendo a influência grega até os tempos romanos. Os romanos tomaram a cidade em 190 a.C., que permaneceu sob seu domínio ou de seus aliados até os dias de Paulo e também depois. Tornou-se a cidade principal da província romana da Ásia, embora Pérgamo ainda permaneça como capital. Agora, cenário cultural. Desde a época em que os gregos conquistaram a cidade, em 1080 a.C., houve conflito cultural entre o estilo de vida asiático e o grego. A religião original incluía a adoração à deusa mãe, a quem mais tarde os gregos chamaram Artemis, Diana para os romanos. Nessa cidade, a deusa primitiva tinha um santuário e os gregos mais tarde construíram um grandioso templo que se tornou conhecido por todo o mundo mediterrâneo. Situada no cruzamento entre a Europa e o Oriente, a cidade tinha um ar cosmopolita, já que as pessoas de origem de formações diferentes, particularmente comerciantes e navegantes, se misturavam livremente ali. Tratava-se de uma cidade cosmopolita grega por excelência em termos culturais, mas com concomitante presença asiática. Tinha todas as comodidades de uma moderna cidade romana: ginásios, estádios, teatros e o mercado central. Nos dias de Paulo, visto como era uma cidade leal a Roma, isso no cenário político, Éfeso era governada pelo procônsul romano de Pérgamo. Assim, era-lhe permitido ter seu próprio governo, tendo sido dividida em tribos, de acordo com a composição étnica, né, da população. Na época de Paulo, havia 6 dessas tribos e os representantes de seus grupos elegiam o clérigo da cidade, responsável por todas as reuniões públicas. Entre outros funcionários governamentais, haviam os asiarcas, funcionários municipais de Roma,
e os neócoros, funcionários do templo. Resumo das revelações. A cidade de Éfeso era uma cidade importante por causa do seu valor estratégico. Paulo e seus colaboradores dirigiram-se para lá em sua segunda viagem missionária. Por causa da população cosmopolita, havia a oportunidade de ministrar a muitos tipos de diferentes pessoas, romanos, gregos e os asiáticos daquela parte da Ásia. Sua história e geografia tornaram a cidade estratégica para a edificação de igrejas e a consequente pregação das novas do Evangelho por todo o território ao redor, bem como para muitos outros lugares, mediante o uso de caravanas e embarcações. Aplicação pessoal. Em dias de explosão demográfica, é minha responsabilidade testemunhar de Jesus Cristo em lugares estratégicos do mundo. Método de estudo sintético. O método sintético implica em estudar um livro como uma unidade de pensamento, valendo-se de uma leitura ininterrupta e repetitiva, resumindo seu conteúdo com base em estudos anteriores de cada um de seus capítulos. O formulário, etapas do método. O formulário para o método sintético é composto de 6 sessões visando cumprir as 6 etapas do estudo. Releia o livro. Releia o livro várias vezes novamente, leia-o de uma só vez, numa tradução moderna, rapidamente, repetidamente, fervorosamente, sem consultar comentários e com lápis ou caneta na mão. Escreva um esboço final e detalhado. Compare o quadro horizontal e o esboço experimental que você fez no estudo investigativo com os resumos de texto feitos no estudo analítico. Escreva um título descritivo do quadro horizontal e do esboço final e detalhado feitos respectivamente na pesquisa do livro. E na segunda etapa, escreva um título descritivo para o livro que você acabou de estudar. Faça um resumo de suas descobertas, reveja e compare suas considerações finais do estudo analítico e resuma o que você acredita que sejam os assuntos principais e as conclusões do livro. Escreva uma aplicação pessoal, reveja todas as aplicações pessoais feitas nos estudos investigativo e analítico e as possíveis aplicações que você relacionou para cada capítulo. Compartilhe os resultados do seu estudo. O estudo da Bíblia não deveria ser apenas alimento para a sua alma e aumento da sua compreensão da palavra de Deus. Os resultados do estudo bíblico, incluindo as aplicações, precisam ser compartilhadas com outros. Há 2 modos de fazer isso. Compartilhe em particular com o seu filho na fé. Quando se reunir com seu filho ou filha na fé, compartilhe o que você está aprendendo do seu estudo bíblico, que aplicações está praticando e como ele pode também se beneficiar do próprio estudo. Compartilhe com o seu grupo de estudo bíblico. Se você não pertence a nenhum, forme um pequeno grupo de estudo bíblico, no qual todos estudem o mesmo livro da Bíblia e compartilhem seus estudos uns com os outros. Amém? Então, nós terminamos aqui, métodos de estudos, tá? E até a próxima disciplina, se Deus quiser. Amém? Fique com Jesus.